Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 1 em diante. E chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e demais pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e ainda come com eles? E ele, Jesus, lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que a venha a encontrar? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 23 em diante. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem grande, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: O que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, irmão de Davi, o irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: Que eu fiz agora? Porventura há razão para isso? Desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do urso e do leão, ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém. Amém. Fecha os olhos um instante. Senhor, abre nossos olhos espirituais, abre nossos ouvidos espirituais e abre os nossos corações espirituais, para que nós possamos entender que a vitória já é posta na nossa mão e que o único gigante que pode nos derrotar é a nossa incredulidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante, né? Nós pegamos duas histórias, como eu gosto sempre de fazer, um texto no Novo Testamento, um texto do Velho Testamento. O texto do Novo Testamento é um momento muito peculiar da vida de Jesus, porque Jesus, contrariando a regra dos mestres, dos rabis, dos rabinos do seu tempo, que não se assentavam com pecadores, que não sentavam para conversar com pessoas de má fama,
que guardavam aquele cuidado de não serem vistos de maneira que pudessem ser comprometidos, Jesus não ligava muito para essas convenções. Jesus sentava com gente de má fama, Jesus conversava com gente que era pecadora, Jesus se importava com as prostitutas, ele se importava com as minorias. E eu quero dizer para você que minoria, embora tenha esse nome, não significa matematicamente minoria, mas em questão de suficiência, de força. Você pode ter um grupo mais numérico, porém um grupo com menos força. Tendo menos força, é uma minoria. Jesus sempre ficou ao lado das minorias. Jesus sempre ficou ao lado daqueles que precisavam dele. Precisava de um abraço, Jesus tinha um abraço. Precisava de uma palavra, Jesus tinha uma palavra. Precisava de um ombro, Jesus tinha um ombro. Precisava de um puxão de orelha, Jesus tinha um puxão de orelha. Ele estava ali para aqueles que precisavam. Em dado momento, Jesus está comendo com publicanos, está sentado à mesa, está dividindo ali um momento de refeição, conversando, rindo, brincando. Eu tenho uma ideia de um Jesus muito alegre, de um Jesus que amava as coisas boas da vida, que são simples. E aí os fariseus, os religiosos, viram para os discípulos de Jesus e dizem: mas o mestre de vocês come com esse tipo de gente? Com pecadores? Ele só pode ser pecador também. Jesus ouviu e ele mesmo responde e diz: qual de vocês, que tendo 100 ovelhas e perde uma, não guarda no aprisco as 99 e vai atrás dessa que se perdeu? E ele sobe os montes e desce os vales e ele procura até achar. Ele procura até achar, ele não desiste. E achando, a coloca no ombro, porque ela está machucada, ela está cansada, ela está estressada, ela está com medo, ela não tem mais condições de caminhar. Ele põe no seu próprio ombro e volta para casa feliz da vida. E quando ele chega em casa, ele reúne os vizinhos, chama os amigos e diz: vamos celebrar, vamos fazer uma festa. A minha ovelha estava perdida e foi achada, estava morta e voltou a viver. Irmãos, aqui nós temos algumas coisas importantes para a gente entender. Primeiro, uma parábola é sempre uma comparação. Uma parábola não é uma história real. Ela pode ser baseada numa história real, e eu vou falar disso daqui a pouco. Mas no primeiro momento eu quero dizer que uma parábola é portadora de ensinamentos. Toda parábola tem um ou mais ensinamentos. Aqui tem alguns que a gente precisa entender. A primeira coisa é que Jesus diz: qual de vocês, qual é o homem que tendo 100 ovelhas e perde uma, não fica preocupado, guarda as 99 e vai atrás dessa uma? Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus: todas as ovelhas pertencem a Deus. Deus é o Criador de todas as ovelhas. Mesmo naquelas que a gente acha que estão perdidas, mesmo nas que estão nas esquinas se prostituindo, mesmo daquelas que estão pelas rodovias se vendendo, daqueles que estão nos guetos se drogando, daqueles que estão nos manicômios, daqueles que estão nas cadeias, que estão nos presídios, daqueles que estão exercendo autoridade nos palácios, daqueles que se perderam pela avareza, se perderam pela importância que se dão, daqueles que não se acham importantes e estão se perdendo numa alta destruição. Deus é o Senhor, é o dono, é o Pai de todos os homens. Não existe um único ser humano de quem Deus não seja Pai. Não crie no seu coração aquela divisão entre filhos de Deus e filhos do diabo. Essa expressão na Bíblia, filhos de Deus e filhos do diabo, são apenas expressões didáticas para nós entendermos daqueles que estão naquele momento conhecendo a Deus, fazendo a sua vontade, daqueles que ainda não estão, daqueles que ainda serão alcançados, porque todos serão alcançados. A graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. Essa parábola mostra para nós que as 100 ovelhas eram do Senhor, de todas elas, e quando ele perde uma, embora ele tenha 99, ele não diz: essas são minhas e as outras se perderam. Não, ele se importa com aquelas que se perderam. O segundo ensinamento é esse: sabe, às vezes a gente desvaloriza aqueles que estão perdidos. A gente chega a dizer que seria bom mesmo que morressem. Seria bom que morressem os traficantes, que morressem os drogados, que prendessem todos os marginais,
que é aquele que a gente não gosta, aquele que para o carro atravessado na vaga lá no prédio, aquela zinha que roubou o marido da minha irmã, e essas coisas que a gente tem, aquele irmão com quem eu não converso há muito tempo, aquela pessoa que me deu prejuízo, aquele que tentou me matar, e a gente começa a dizer, eu não gosto dessas pessoas. Deus não age dessa forma. O coração de Deus é um coração eternamente perdoador e eternamente preocupado com aqueles que se perdem. É muito fácil, é só você puxar pela memória, se você conhece alguém na sua família ou numa família próxima que tem um filho, um irmão descabeceado, uma irmã descabeceada. Muitas vezes a família tem 3, 4, 5 filhos, 4 são perfeitos, trabalhadores, estudiosos, só dão alegria para os pais, mas tem um que é descabeceado. Tem um que faz dívida, tem um que briga, tem um que bebe, tem um que se perdeu. E normalmente os pais se preocupam muito mais com esse que está perdido, que está dando trabalho, vão atrás, oram, ficam acordados de madrugada. E os outros dizem, mas parece que a senhora gosta mais daquele. Parece que o senhor gosta mais daquele. Ah, aquilo já morreu, larga para lá. E o pai diz, eu não posso, ele também é meu filho. Ela também é minha filha. Você não entende isso. O dia que você tiver os seus filhos, você vai entender que a gente ama todos os filhos e se preocupa mais com aquele que é mais descabeceado. Irmãos, nessa parábola Jesus também nos mostra como Deus se preocupa com aqueles que estão perdidos. Ele guarda as 99 no aprisco e vai atrás dessa que está se perdendo. Deus não olha e diz assim, bandido é bandido morto. Ah, o drogado tem que acabar. Olha, eu vou dar fim a todos os pecadores, aquelas meretrizes, aquelas drogadas, eu vou descer um raio e vou matar todas. Não, o coração de Deus sofre quando uma dessas pessoas se perde. Deus deseja que a sua igreja entenda isso e vá atrás de todas as pessoas. O exemplo que foi dado aqui na parábola é que esse dono das ovelhas guarda as 99 e ele se propõe a encontrar a que está perdida. E ele faz tudo para encontrar. Sabe de uma coisa? Eu posso até desistir de alguém, Deus jamais vai desistir. Você pode desistir do seu irmão, você pode desistir do seu vizinho, do seu colega, do seu parente, do seu vizinho. Ainda há pouco eu estava aqui em casa, já preparando a mensagem, e comecei a ouvir gritos na rua. Temos uma vizinha que bebe muito e grita e sai 2 da manhã e 3 da manhã e 4 da tarde, ela não tem horário, briga, grita, anda na rua, não agride ninguém, mas grita para lá e para cá. Eu fiquei pensando, Senhor, é preciso resgatar essa mulher, é preciso trazer essa mulher para te conhecer. E eu sei que mais do que o meu coração, o coração de Deus se preocupa com ela. Pode ser até que em algum momento eu diga, eu não vou fazer nada, eu não tenho como fazer nada, mas Deus não desiste. Aquele pastor da parábola, ele subiu todas as montanhas e desceu. Ele foi a todos os vales, ele olhou atrás de cada moita. Sabe, às vezes a gente tem um coração partido e lá dentro do coração da gente, a gente diz, não tem mais como recuperar aquela pessoa. Ela bebeu a vida inteira. A vida toda foi isso, a vida toda foi briga, a vida toda foi cocaína, a vida toda foi mulherada, a vida toda foi jogo, jogou tudo fora, todo o patrimônio que a gente tinha. Eu já não quero mais nada, eu desisto dela, mas Deus no coração dele diz, não, eu vou buscar, não importa onde ela estiver. É uma lição para nós, não desistir. Se você não puder alcançar aquela pessoa com a sua palavra, você pode orar por ela, você pode se lembrar dela na oração. Talvez aquela pessoa não te receba, talvez aquela pessoa te hostilize, talvez aquela pessoa tente tirar vantagem de você se você se aproximar dela. Então o melhor é não se aproximar, para que você não seja vítima da loucura da qual ela está tomada, mas você pode orar por ela. No seu coração você não desiste dela, no seu coração você a coloca diante do Senhor. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista do seu pai, não desista do seu irmão, não desista do seu vizinho, não desista de orar. Esse é o ensinamento desse pastor que larga as 99 e vai atrás dessa uma. E ele encontra. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Hoje eu propus para o Mateus, Mateus estava conversando sobre a lição que ele daria para a escola dominical, e ele estava repassando comigo algumas questões. E eu propus para ele uma historinha para a gente refletir. Eu disse, Mateus, vamos imaginar, havia um rapaz que no grupo escolar era muito pobrezinho e a turma dele tinha uma posição social melhor do que a dele.
E ele, muito pobrezinho, um dia ele chega lá na escola e coça a cabeça e tinha um piolho. Tinha um piolho ali. A professora viu aquilo e foi aquela agitação, tira os alunos de perto, avisa para a mãe, mas o fato é que os meninos começaram a zoar com ele, a fazer bullying, chamá-lo de piolho. Ô piolho, ô piolho, ô piolho, e ele era mirradinho. Então quando ele reagia, alguém dava um cascudo nele, batiam nele, e ele ficou com aquele apelido. Ele foi crescendo, saiu da escola primária, foi para o próximo nível, continuou o apelido, ele não gostava, ele chorava, ele achava ruim. Bom, a vida seguiu. Cada um foi para um lado. Ele cresceu e depois de alguns anos a vida realmente lhe foi favorável, ele sorriu, ele se tornou um rapaz muito forte, muito grande, muito bonito, ficou muito bem de vida, muito rico. E um dia ele estava na praia com a noiva dele e aparece um daqueles meninos da escola e o reconheceu e disse: "Você não é o Piolho?" E ele ficou com muita vergonha, porque a namorada, a noiva, estava ali do lado, e ele disse para a pessoa: "Olha, isso era quando a gente era pequeno, não me chama desse jeito, sabia que eu não gostava naquela época, continuo não gostando agora, não me chame de Piolho." E aí o cara disse: "Ah, Piolho, o que é isso? Você vai achar ruim numa brincadeira tão inocente?" Ele falou: "Cara, eu já te pedi." E o cara continuou e eles começaram a brigar. E ele bateu muito no cara e disse: "Me chama de Piolho." E o cara disse: "Piolho." Aí ele arrastou o cara para dentro d'água, levou o cara, botou dentro d'água e falou assim: "Se você me chamar de Piolho, eu vou jogar sua cabeça aí dentro, vou segurar você até você morrer." Aí o cara falou: "Piolho." O cara era pirracento, né? Aí ele botou a cabeça do cara dentro d'água e disse: "Agora eu quero ver você me chamar de Piolho." Aí o cara levantou as duas mãos e fez assim. Irmão, eu podia até matar o cara, mas eu queria chamar de Piolho. Fazia assim. Se ele matasse o cara, quem tinha ganhado a disputa? O que o estava chamando de Piolho ou ele que chegou a matar o cara? Quem vocês acham que ganharia a disputa? Hein? Certamente aquele que estava chamando de Piolho, porque até no momento em que ele morreu, ele ainda fazia assim com a mão, como dizendo: "Piolho, é assim que eu faço com Piolho." Mesmo que ele morresse, ele teria ganhado aquela disputa. Se uma única alma se perder, no final de tudo, se o diabo conseguir levar uma única alma, Deus terá perdido a sua batalha contra o diabo. Mesmo que Deus salve toda a humanidade, mas se uma única alma se perder, Deus terá perdido a batalha. E é impossível que Deus perca a batalha. Por isso a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, nos leva ao arrependimento. O que nós não podemos fazer, Deus vai fazer na vida de cada pessoa. O fato de eu não ver que a pessoa foi alcançada não significa que ela não foi. Deus é perfeito em todos os seus caminhos e Deus não perderá a batalha para o diabo. Deus é o amor perfeito e o amor perfeito alcança todos aqueles que Ele deseja. Existe sim uma teologia da desgraça, uma teologia da perdição, que diz um grupo vai para o inferno, um grupo vai se perder. Não, o fato de eu não entender a complexidade e abrangência da graça não significa que Deus vai abandonar alguém. Deus vai buscar todos, todos e todos. E aí o Mateus propõe uma questão, diz: "Pai, mas aí então, qual é a vantagem de andar com Deus? Se todos vão ser salvos, a pessoa é ruim, 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 e Deus vai salvá-la? Mesmo assim Deus vai salvá-la?" Irmãos, não dependia da ovelha ser encontrada, dependia do pastor. Não dependia da ovelha achar o caminho de volta e fazer o caminho de volta para o aprisco. Dependia do pastor que guardou as 99 e foi atrás dela, e ele se propôs, ele só voltaria depois que ele a encontrasse. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o pastor perfeito para buscar as ovelhas perdidas. A obra de Jesus é a obra completa. E aí o Mateus me propõe e diz: "Bom, mas então ninguém vai se perder?" Eu disse: "Mateus, ninguém deve servir a Deus com medo da perdição. Se você resolve servir a Deus para não ir para o inferno, você não ama Deus, você odeia Deus. Você só o está amando para não se perder. Se eu não servir a Deus, Deus vai me mandar para o inferno. Isso não é amor. O que você está fazendo
é escondendo um ódio, um desprezo e vendo Deus como alguém tão ruim que para você se livrar de uma perdição eterna você o serve. Isso não é servir a Deus. É tão ruim ou pior do que aquele que quer servir a Deus apenas para enriquecer, apenas para ter vantagens. O amor a Deus tem que ser algo que vem do reconhecimento de quem Ele é, do reconhecimento de que Ele é o ar que a gente respira, de que Ele é o pão que a gente come, de que Ele é a nossa vida que pulsa em nós, de que Ele é o tudo em todos. Quando eu apenas o amo, como eu não preciso de negociar com Ele, o não ir para o inferno, o não ganhar dinheiro, o não ter mais dias de vida. É tão interessante porque quando Deus se apresenta ao menino, filho de Davi, o Salomão, e ele diz para Salomão: me pede o que você quiser. E Salomão diz: eu quero ter o conhecimento e a sabedoria para julgar o teu povo com justiça. Eu quero ser um rei justo. Esse é o meu grande projeto. Tu me colocastes como rei. Eu quero fazer da vida dos meus súditos a melhor vida do mundo. Deus se encanta, Deus que tudo sabe, se permite se surpreender e diz: ó, eu não esperava. Ele se permite a surpresa do não esperar e diz: que coisa maravilhosa a tua resposta. Você não me pediu a vida dos teus inimigos, você não me pediu dinheiro, você não me pediu anos de vida, você me pediu sabedoria para fazer justiça. Então eu vou te dar tudo. Eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar anos de vida, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar a queda dos inimigos diante de você. Ninguém vai te perturbar no seu governo. Irmãos, esse Deus vai fazer com que aquela pessoa que você não vai ver ser salva, se salvar. E ela vai se salvar na graça de Jesus. Pastor, mas e o lago que arde com fogo e enxofre? Metáfora. Apocalipse é um livro metafórico. Não se meta a estudar Apocalipse buscando literalidade. Não entenda Apocalipse como algo literal. Porque se você resolver acreditar que existe um lago que arde com fogo e enxofre, literalmente, você vai ter que aceitar que existe também um dragão com 10 cabeças, literalmente. Que cada cabeça tem vários chifres e que cada chifre conversa. Porque se eu aplicar literalidade numa parte de Apocalipse, eu tenho que aplicar em todo o Apocalipse. Mas se eu entendo que ali é uma analogia do sofrimento daquele que está em desconhecimento, daquele que está em trevas, daquele que vai ter um encontro com toda a maldade que praticou, a dor da autoconsciência é algo que Deus compara a cair num lago que arde com fogo e enxofre. Mas a obra de Deus é completa na vida de cada homem, porque Deus é Pai de todos os homens. É isso que está aqui. Pastor, mas que mais que a gente tem para aprender? Que ele busca as ovelhas e ele faz acontecer. E quando ele volta para casa, ele chama os amigos e diz: se alegrem comigo. E há muitos anos atrás, irmãos, quando a gente estava construindo a comunidade cristã, e não era aqui, a comunidade cristã era aqui na frente. Aqui na frente tem um salão, quando você sai daqui, um pouco para frente tem um salão, Elohim, do lado direito. Ali era a casa da irmã Maria, era uma casa muito pobrezinha. E a irmã Maria disse: olha, podem usar minha laje, podem construir em cima. E a igreja, num segundo momento, no primeiro momento a gente tinha alugado um cômodozinho aqui na frente, no segundo momento a gente constrói lá. Nesse momento em que a gente está construindo ali, eu comprei muito material de um moço que estava começando um depósito. E ele tinha sido uma pessoa bastante difícil no seu casamento. E ele estava se convertendo, passou a vir à igreja, começou a ser assistido, trouxe a esposa. E um dia, conversando, a esposa disse: mas eu não posso aceitar que Deus o perdoe. Eu não posso aceitar. Depois de tudo que ele me fez, ele chega aqui, aceita Jesus e Deus perdoa. Não pode ser. Sabe, algumas pessoas dizem isso. Mas Deus vai perdoar o estuprador, mas Deus vai perdoar a pessoa que pecou muito, Deus vai perdoar aquela pessoa que matou milhões. Irmãos, como Deus vai acertar com ele, é coisa de Deus com ele. Por isso o Senhor Deus disse: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Não cabe a você, como não cabia a ela, ficar indignado com Deus, porque Deus resolveu perdoar. Quando ele volta, esse
dono das ovelhas, e chama os amigos, ele chama para que eles se alegrem. E aí o Senhor Jesus disse: assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por todos os santos que já estão na terra. Então eu e você não temos que nos preocupar de que Deus vai perdoar a todos, nós temos que nos alegrar de que a obra de Cristo vai ser completa na vida de todas as pessoas. Pensa em alguém que você nunca imaginaria que seria salvo, Deus vai salvá-lo. O fato de eu não ver, de você não ver, não significa que Deus não vai fazer. Mas pastor, mas ele não confessou Jesus. Meu irmão, é entre Jesus e ele. O que eu sei é que Jesus não perde batalha. O que eu sei é que a obra de Deus será completa. O que eu sei é que o amor de Deus vai completar a obra de salvação. Porque Deus é dono de todas as ovelhas e pai de todos os seres humanos. Bom, mas aí vem aquela coisa, Jesus tirou essa parábola da onde? As coisas não nascem do nada. Quando Jesus ouve aquela pergunta, come o vosso mestre com esse tipo de gente? Jesus conta uma parábola. A parábola é uma história que não existe, mas não significa que não tem uma correspondência na vida real. Eu disse que voltaria a esse ponto. De onde Jesus tirou isso? Da história que nós lemos no Velho Testamento. Qual foi a história que nós lemos no Velho Testamento? Bom, há uma família muito pobre em Israel, a família de Davi, filho de Jessé. Jessé é um homem pobre, tem poucas cabeças de gado, talvez alguns cabritos, talvez alguns carneiros. O filho mais novo tomava conta dessas ovelhas no alto do morro, longe de casa. Os filhos mais velhos haviam sido arregimentados pelo exército que estava em guerra com os filisteus. Os filisteus estão acampados num lugar e Israel está do outro. Durante 40 dias, um homem muito grande, agigantado, sai do acampamento dos filisteus, vem diante do acampamento de Israel e grita: israelitas, bobagem a gente entrar em guerra, vai ter matança dos dois lados, vai ter morte dos dois lados, bobagem, eu sou o campeão dos filisteus, escolham entre vocês um campeão que venha lutar comigo. Será que eu represento os filisteus e o campeão de vocês representa vocês? Quem ganhar a luta vai ter ganhado a guerra, a morte vai ser só de um homem, mas vai valer para todo mundo. Irmãos, o cara era tão grande e a fama dele era tão terrível que ninguém teve coragem de descer. Durante 40 dias esse homem fez isso, ele vinha todo dia de manhã e de tarde e fazia isso. Todo mundo ouvia e todo mundo ficava com medo. Bom, longe disso, sem saber de nada, lá na casa de Jessé, Jessé que tem 3 filhos servindo ao exército, Jessé chama seu filho Davi, que toma conta das ovelhas, e diz para ele: olha, leva um presente lá para os seus irmãos, leva uns queijos, leva uma farinha, leva uma pimenta, leva essas coisas que a gente produz aqui, mas leva também para o rei, leva também para o general, leva para o capitão, porque assim eles vão deixar você chegar aos seus irmãos. E o Davi pega a carroça e leva. Quando ele chega lá, ele ouve o gigante fazer esse desafio, e ele diz: o que está acontecendo? E contam para ele, e ele diz: o quê? Quem é esse cara, esse filisteu, para desafiar o exército de Deus? Quem é esse? E aí alguém diz para Davi: sabe o que o rei disse? O rei disse que se entre nós alguém tiver coragem de descer e lutar com o gigante e ganhar essa luta, vai casar com a filha dele, vai casar com a princesa. Quem casa com a princesa acaba de alguma forma virando um príncipe, filho do rei, senta na mesa. O rei disse que vai cobrir essa pessoa de riquezas, ela vai ficar muito rica, segundo benefício. E a família dela vai ser isenta de impostos por todo o resto da eternidade aqui na terra. Em Israel não vai se cobrar imposto da família dessa pessoa. O Davi disse: mas esse troço é bom. Eu consigo descer lá e lutar com ele. Ele era um menino, gente, ele era um jovem, ele era um adolescente. Quando ele ouve isso, quando ele fala isso, o irmão dele, o mais velho, está passando e ouve e diz: o que você está fazendo aqui, Davi? Você veio aparecer? Que conversa é essa? Saul, que é um guerreiro, o nosso rei não desceu, os generais não desceram, os capitães não desceram, nós soldados não descemos, agora você que é um menino, que chegou aqui agora, deu nele um cascudo e disse: você está querendo aparecer? Deixou aquelas ovelhas magrelas que a gente tem lá na roça e veio aqui aparecer? Eu sei o que você está querendo, você está querendo é palco, você está querendo ver espetáculo. O Davi olha e diz: o que eu fiz? Por que ele está bravo assim? Aí vira para uma outra pessoa e diz: termina de me contar o que o rei falou que vai fazer.
repetem para ele, vai casar com a princesa, vai ficar muito rico e vai ser isento de impostos. O Davi disse, eu desço. Levam essa palavra para Saul. Saul é o rei, manda chamar Davi, diz, quem que é esse maluco que diz que vai descer para lutar com o gigante? Porque tem que ser maluco. Aí ele vê um menino entrar, ele achou que ia entrar um homem zarrão, um homem grande. Entra um rapaz, jovem, de gentil aspecto, mas sisudo, sério. Entra. Eu acho que Saul não queria deixar o menino sem graça e diz, vem cá meu filho, senta aqui. O que foi que você falou mesmo? Porque me contaram a história, eu não estou acreditando. Conta para o titio, conta. E ele disse, olha, eu ouvi o gigante falar isso. Quem é ele para desafiar o exército do Deus vivo? Eu vou descer e vou lutar com ele. Saul deve ter rido. Ele falou, meu filho, você não dá conta. Você é um menino, ele é um gigante. Desde a mocidade dele, ele não é mais menino. Ele é um guerreiro, você é um pastorzinho. Ele é um guerreiro, ele é gigante, você é um menino. E aí, irmãos, o Davi disse uma coisa, presta atenção. Davi disse assim, rei meu senhor, eu estava tomando conta das minhas ovelhas no alto do morro. E um dia veio um leão e no outro dia veio um urso. E cada um deles, no seu dia, conseguiu abocanhar uma ovelha e levar. Quando eu percebi isso, eu guardei as que ficaram e eu fui atrás dessa ovelha. E eu não descansei até achar o leão e livrar a ovelha da boca do bicho. E quando o bicho perdeu a ovelha, porque eu tomei dele, ele partiu para cima de mim. Eu segurei o bicho pela barba e eu o matei. Mas eu sei que não fui eu que o matei. Foi Deus através da minha mão. E do jeito que Deus me deu a vitória contra o leão e me deu a vitória contra o urso, Deus vai me dar a vitória contra esse circunciso filisteu. Irmão, minha irmã, eu não vou contar o resto da história, porque eu sei que você conhece o resto da história. Eu quero te pegar para entender por que Jesus usou aquela parábola, porque ele pegou a história de Davi. Ele pegou a história de Davi. Qual de vocês que tendo 100 ovelhas, se uma se perder, você não vai atrás da que se perdeu? Davi já fez isso. Vocês se lembram que Davi fez isso? Davi não aceitou o prejuízo, Davi não aceitou a perda, Davi não racionalizou dizendo é só mais uma, Davi não racionalizou dizendo assim, mas o urso é mais forte do que eu, mas o leão é mais forte do que eu. Não, ele foi atrás. Ele foi atrás, achou o bicho, lutou com ele, salvou a ovelha, matou o bicho e voltou. E eu vou te dizer uma coisa, sabe por que o Davi fez isso? Sabe por que o Davi foi atrás do leão? Por que o Davi foi atrás do urso? Sabe por que o Davi salvou as ovelhas? Sabe por que o Davi estava disposto a descer e lutar com o filisteu, como de fato ele fez? Porque nós lemos aqui, mas um pouco antes nós não lemos. O profeta Samuel entrou na casa de Davi, pegou o óleo e derramou sobre a cabeça de Davi e disse, tu és o rei de Israel. Saul vai perder o trono e você vai assumir o trono. Tinha uma promessa sobre a vida dele. O Davi disse, o leão não pode me matar, porque eu vou ser rei em Israel. Deus disse, se o leão me matar não se cumpre a promessa de Deus. Se o urso me matar, não vai se cumprir a palavra de Deus. Se o filisteu me matar, não vai se cumprir a palavra de Deus. Davi andou debaixo da palavra. Davi acreditou no que Deus disse. Davi não acreditou no que os olhos dele estavam vendo. Davi não acreditou no que os ouvidos dele estavam ouvindo. Davi acreditou no que Deus disse para ele. Quando o Senhor Jesus veio à terra, a Bíblia diz que foi derramado um óleo sobre a cabeça dele. Um dia Jesus entra no templo e lhe é dado o rolo do livro de Isaías. Ele abre o rolo e está escrito assim, ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E aí ele fecha o rolo e todos olham para ele, e Jesus disse, hoje, nessa hora, se cumpriu essa escritura. Naquele momento foi derramado o Espírito de vencedor sobre Jesus.
Por isso, nenhuma alma vai se perder, seu marido não vai se perder, seu pai não vai se perder, seu irmão não vai se perder, seu filho não vai se perder, seu vizinho não vai se perder, não porque você é bom, não porque eu quero, porque eu deixo de querer, mas porque Jesus Cristo está ungido, e Ele não vai perder para o diabo, Ele vai atrás do diabo, Ele vai arrancar essa alma da boca do diabo, e nós temos que nos regozijar nisso, porque nós somos os amigos chamados para celebrarmos. O fato de eu não ver com os meus olhos da carne, de eu não ouvir com os meus ouvidos da carne, não significa que eu não possa crer com o meu coração do Espírito. Por isso, no começo dessa mensagem, eu orei dizendo: Deus, abre os ouvidos, abre os olhos, mas abre o coração para que nós creiamos. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Amém, irmão, glória a Deus. A irmã Beth entendeu. Você tem que tomar essa palavra, mas tem mais. A obra de Deus vai ser completa, mas tem mais. Eu quero tomar aqui uma verdade. Atos dos Apóstolos, logo no comecinho, no capítulo 2, diz que estavam reunidos os discípulos no mesmo lugar, com medo dos judeus. Tinham matado Jesus, matariam também os discípulos de Jesus. E de repente, veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Quando o vento bateu, abriu as janelas e abriu as portas. E relâmpagos, línguas de fogo, relâmpagos, caíram sobre eles. E eles ficaram cheios do Espírito. E começaram a falar outras línguas e anunciar as grandezas de Deus. O medo foi-se embora e eles foram para as ruas. E eles começaram a falar em mais de 17 idiomas diferentes as grandezas de Deus. Sabe o que aconteceu naquela hora? A promessa de Jesus de derramar do Espírito Santo sobre a igreja se cumpriu. Eu e você recebemos quando acreditamos em Jesus. Quando recebemos Jesus, olha aqui para mim, nós recebemos o mesmo Espírito que estava sobre Davi, quando ele foi atrás do leão e do urso e do filisteu. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus no dia que ele abriu o rolo do profeta Isaías. O mesmo Espírito que desceu sobre eles no Pentecostes. No dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito foi derramado sobre você e encheu a tua vida. Você tem o Espírito da vitória. As promessas de Deus, todas as promessas de Deus para a sua vida estão em Cristo, e a confirmação delas também está em Jesus. Mas tem uma pessoa que pode anular cada uma das promessas de Deus na sua vida: você. Se você não acreditar nelas, por que o Davi foi atrás do leão? Porque tinha uma promessa de Deus na vida dele: você vai ser rei. Como é que você vai ser rei? Estando vivo e vencendo o leão. Leão entrou no seu caminho para virar tapete na sua casa. Urso entrou no seu caminho para virar tapete na sua casa. Gigante entrou no seu caminho para você vencê-lo e ir morar no castelo com Saul. Querido, querida, em nome de Jesus, você recebeu o Espírito da vitória. Você recebeu o Espírito e nada nesse mundo pode abater você. O seu caminho já está predestinado por Deus para ser um caminho de vitória. Não há pobreza que vai te abater. Não tem doença que vai te abater, não tem um inimigo que possa fechar o seu caminho, não tem tranca-rua, não tem tranca-caminho, não tem nada, porque sobre você já está a unção da vitória, mas é preciso que você creia. E aí eu faço uma pergunta: o que é crer? Crer é meramente acreditar? Não, claro que não. Davi meramente acreditou no que Samuel falou quando jogou o óleo na cabeça dele? Não, ele agiu conforme a palavra do profeta para a vida dele. Ele foi atrás do leão, ele enfrentou. Então, se você quer vencer a pobreza, creia e haja. Vá atrás, faça um concurso, estude, faça uma prova, vá atrás do emprego, faça uma formação, comece a uma habilidade nova. Mas eu nunca cozinhei, começa a cozinhar. Eu nunca pintei, começa a pintar. Mas eu nunca toquei violão, começa a tocar. Eu nunca levantei parede, começa a levantar. Eu nunca falei inglês, vai fazer inglês. O que você resolver fazer, você já é mais do que vitorioso, porque sobre você está essa promessa de Deus, e Deus não é perdedor. Ele não vai perder na sua vida. Mas se você assumir que já é um derrotado, mas se você assumir que você já é um perdedor, uma perdedora, Deus não pode fazer nada pela sua vida. E esse é o maior pecado, é o pecado que o Espírito Santo não pode perdoar. Qual é o pecado? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo?
A blasfêmia contra o Espírito Santo é xingar o Espírito Santo? Não, mas aí eu tenho uma outra que diz que se eu me arrepender, o sangue de Jesus me livra de todo pecado. Então eu digo para o Espírito Santo, o Senhor é isso ou é aquilo, eu xingo, eu blasfemo, mas depois eu me arrependo e peço perdão. O que vale? O pecado, ele é coberto pelo sangue de Jesus ou ele não é coberto pelo sangue de Jesus? Vale a primeira, o sangue de Jesus cobre o pecado. Então qual é a blasfêmia do Espírito Santo contra o Espírito Santo que não pode ser perdoada? A incredulidade. Porque a incredulidade anula o poder do sangue de Jesus. Eu só sou beneficiado pelo perdão de Deus quando eu creio nele, quando eu recebo. Mas se eu não recebo, se eu não creio e não recebo, ele não pode fazer nada na minha vida. Se você não acredita no que eu estou pregando, e eu não estou pregando de mim mesmo, a mensagem que eu estou pregando não é minha, mas é de meu Pai, a mensagem que eu estou pregando para você não veio de mim, mas veio da palavra, veio do Espírito Santo, e eu não estou pregando, ganhando nada, eu não estou te pedindo para me fazer oferta, eu não estou te pedindo para me dar um dinheiro, eu não estou te vendendo um livro, eu não estou te vendendo um CD, eu estou te falando que Deus manda te falar. Creia que Ele vai mudar a sua vida, Ele te levantou para ser um vitorioso, o que Ele fez na vida de Davi, Ele vai fazer na sua. E se você acha que a sua vida já acabou, se você acha que a sua vida já está no fundo do poço, deixa eu te contar uma boa notícia: Jesus vai subir os montes, vai descer os vales até te encontrar. Se você acha que você está perdendo para a cachaça, que você está perdendo, Ele vai te encontrar. E se você não conseguir caminhar com Jesus, Ele vai colocar você no ombro, Ele vai trazer você para o aprisco, e Ele vai colocar você na igreja, e todos nós vamos glorificar a Deus numa festa maravilhosa pela sua vida, porque Deus te ama e Ele não abre mão de você, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, fique de pé em nome do Senhor Jesus.